Ainda hoje, em 2023, muita gente tem dificuldade de entender que a depressão pode ser uma doença, assim como outras, por causa da sua ausência de exames que possam, na maioria das vezes, identificar que de fato a gente está diante de uma doença. Mas apesar disso, o fato é que a depressão é sim uma doença catalogada hoje na Classificação Internacional de Doenças, a CID, e também no Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. E ela tem os seus critérios diagnósticos, que fazem com que a gente consiga defini-la como uma doença e identificar na população. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde considera que até 2030 a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. E já tinha dito que até 2020 ela se tornaria a doença mais incapacitante. Hoje ela já é uma das doenças mais incapacitantes do planeta. E quais são esses critérios diagnósticos que dizem para a gente que a depressão é uma doença? Para começar, ela não é apenas uma tristeza, como a maioria das pessoas acha que é. A depressão, ela consiste num humor deprimido a maior parte do dia, na maior parte da semana, né? Várias vezes durante a semana, ao longo de todo um dia. Não é só um momento e depois a pessoa fica novamente bem. Ela fica durante vários dias de uma forma mais deprimida, e isso dura por pelo menos 2 semanas para a gente dizer que ela está podendo enfrentar um quadro depressivo. Além disso, um dos sintomas mais cardinais da depressão é uma perda de interesse e de prazer nas suas atividades do dia a dia. Essa pessoa é alguém que gostava muito, por exemplo, de praticar esportes e de repente ela começa a ficar desinteressada em fazer aquilo que ela sempre gostou de fazer. Ela começa a perceber que ela já não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela graça de fazer aquelas atividades que antes para ela eram muito interessantes. Além disso, a depressão cursa com alterações no corpo da pessoa. Ela começa a ter um quadro ou de agitação ou de ficar mais lentificada, começa a perceber que a sua mente tem mais dificuldade de raciocinar de uma forma adequada. Então é alguém que pode começar a ter muita indecisão, quando antes ela tomava as decisões de uma forma mais enérgica. Pode começar a ter pensamentos de dificuldade de se concentrar naquilo que antes ela conseguia fazer de uma forma muito mais adequada, e isso começar a causar prejuízo no trabalho, para fazer uma leitura. E além disso, a depressão também cursa com uma falta de energia e cansaço significativos, que são um dos sintomas que fazem com que as pessoas às vezes acreditem que essa pessoa só está com preguiça, ou então que ela só não está querendo fazer as coisas do dia a dia. Mas com todos esses sintomas que a gente descreveu aqui, dá para perceber como que depressão é muito mais do que apenas um cansaço ou do que uma tristeza que vem e vai. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um gostei também nesse vídeo, que vai me ajudar a alcançar mais pessoas. E eu vou estar falando sobre isso aqui em outros momentos também, sobre outros assuntos. Vai ser muito legal ter você aqui comigo. E agora que a gente já falou um pouco do que é a depressão, você pode estar se perguntando, o que causa a depressão? E toda doença mental, a gente fala que é doença multifatorial, ou seja, tem várias causas para as doenças psiquiátricas. Uma das maiores causas é a nossa carga genética, a herança que a gente herda dos nossos pais, e junto com isso a gente herda uma predisposição a determinados tipos de doenças. Tem famílias, por exemplo, que todo mundo tem gastrite porque herda essa predisposição dos seus familiares, e também é assim com a depressão e outras doenças mentais. A pessoa pode ter uma predisposição ao adoecimento, ao quadro depressivo, a partir daquilo que ela herda da carga genética. Mas não só a genética vai ser importante, mas também o que a gente fala que é a epigenética, ou seja, a expressão ambiental desse gene diante daquilo que essa pessoa vive. As experiências que essa pessoa vai viver podem fazer com que ela seja mais favorável a um adoecimento mental, à depressão, ou não. Pessoas passam por situações diferentes ao longo da vida, e pessoas, por exemplo, que enfrentaram uma situação de abuso, estressores muito graves no trabalho, em casa, passaram por um trauma, por algum tipo de situação difícil de lidar, podem fazer com que elas adoeçam por causa dessa dificuldade de conseguir lidar com esse sofrimento psíquico que é muito grande. Além disso, a gente também pode perceber situações nas quais alterações hormonais podem levar a um quadro depressivo ou facilitar com que alguém tenha um adoecimento mental. É muito comum, por exemplo, que a mulher no período pós-parto possa enfrentar um quadro depressivo por causa das alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez. Além disso, alterações da tireoide, alterações da testosterona podem favorecer com que a pessoa tenha um adoecimento e um quadro depressivo. Cada fator pode ser mais significativo para uma pessoa do que para outra, dependendo da vida daquela pessoa, de forma que a gente vai precisar avaliar cada caso individualmente
pessoalmente e cada um desses fatores de uma forma individualizada. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Queria te pedir para deixar um comentário aqui se você tiver gostado, e você também pode deixar suas dúvidas e suas perguntas. Eu vou ter um prazer em te responder e quem sabe vir até um próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.